Bom, pessoal, nessa terceira videoaula, né, nós vamos desenvolver aí a tela de consulta, né, a tela em que o usuário vai fazer as pesquisas no projeto, né, vai fazer a consulta, tá? Deixa eu finalizar aqui. Gente, uma tela de pesquisa, né, que o usuário vai poder ter acesso aí, uma telinha de pesquisa, gente, ela nada mais é do que os campos que seriam os parâmetros, né, de pesquisa, por exemplo, data mínima, data máxima, no nosso caso aqui o nível, né, nível, enfim, você vai definir os campos, um botão de pesquisar e uma tabela, que aqui no Ellipse eles chamam de E3 Browser, né, então é uma tabelinha que você vai mostrar aí para o usuário, tá? Nessa aula eu não vou falar a respeito de relatórios, tá? Vou deixar para uma aula posterior, tá ok? Mas essa tela de pesquisa, geralmente na tela de pesquisa, gente, é onde você coloca esses campos, que eu falei para vocês são os parâmetros de pesquisa, a tabela que vai, onde você vai mostrar os dados, né? E funções como exportar para TXT, exportar para Excel, PDF, gerar relatórios, enfim, tá? Nessa aula a gente vai ficar somente na pesquisa, tá? E depois, numa aula posterior, aí a gente vai começar a trabalhar com relatórios, tá ok? Então vamos lá, gente. O que eu vou precisar para pesquisa aqui? Primeiro, eu vou precisar de um E3 Browser, que seria uma tabela, tá? Então vou clicar e vou fazer um desenho aqui, dimensionar ela, né? E vou precisar de 2 set points, tá? Vou colocar um set point aqui, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V, e mais um set point aqui, tá? Esses 2 set points, gente, vão representar para mim, vou colocar aqui um campinho de texto, vou colocar aqui um texto chamado data mínima. Vocês perceberam que o meu projetinho ali, né, a minha tabela no SQL Server, ela é salva, né, seria a data e hora e o nível do tanque. Então a minha pesquisa aqui, gente, vai ser basicamente uma data mínima, tá, e uma data máxima. Então serão 2 campos aí chamados de data mínima ou data máxima, né? Ou data inicial e data final, tá? Vocês que definem. Acho que eu vou até alterar o nome aqui. Vou colocar data inicial, né? Como parâmetro de pesquisa, data inicial. E eu vou colocar aqui data final, tá? Então são esses 2 parâmetros aí que eu vou colocar na minha consulta, tá? E, obviamente, né, eu vou colocar aqui um campinho, não, seria uma tabela, na verdade, né, que vai mostrar os resultados baseados na minha pesquisa. E, esqueci também, né, eu tenho que ter um botãozinho aqui, esse botão eu vou chamar ele de pesquisa, vou colocar um textinho nele, né, para pesquisar. Então, quando eu clicar nele, aí sim que ele vai fazer pesquisa. Vou entrar aqui em propriedade, gente, e vou colocar um nome chamado, vou colocar um texto, né, chamado pesquisar, tá? Então, gente, basicamente em termos de layout, o meu projeto, tá, o projeto aí que vocês vão desenvolver também, ele vai ser composto por um campo de data inicial, um campo de data final, um botãozinho pesquisar, tá? E uma tabela onde você vai mostrar os dados, ou seja, o resultado da pesquisa, tá? Basicamente é isso. Gente, como eu vou fazer uma pesquisa baseado em set points, né? Um set point para data inicial, um set point para data final, eu preciso dar um nome para cada um desses campos aqui, tá? Então vou clicar no set point, vou entrar em propriedades e aqui eu vou dar um nome para ele, como por exemplo data inicial, e na data final também vou colocar um nome, chamado aqui de data final, tá? Então vou ter um nome para data inicial, um nome para data final. Nesse ponto, a gente, é importante, por quê? Porque é através desse nome aqui em que eu vou fazer as minhas pesquisas, né? Aliás, vou inserir, né, as variáveis lá na minha query do SQL, ok? Bom, lembrando que os meus dados aqui, eles estão trabalhando com o alarmes históricos, né? Só que o alarme histórico aí está trabalhando com o método write record, né? Ou seja, toda vez que eu tiver um valor maior do que 0, aí sim que ele insere um registro no banco. Tá? Bom, basicamente, gente, é isso em termos de layout. Agora nós vamos partir para a programação.
tá? Então vamos lá. Primeira programação que eu vou fazer aqui é em cima dessa tabela. Então eu vou clicar com o botão direito, vou acessar propriedades. E aqui, olha só, ele já abre para mim na aba consulta. Então nessa consulta aqui eu vou clicar em configurar. Ele vai pedir para mim o nome do servidor. Então eu vou escolher o banco de dados aí, né, que eu já tinha criado, certo? Vou dar um OK. E aqui ele vai abrir para mim, gente, todas as tabelas disponíveis no banco. Então eu vou procurar a minha tabela aqui, tá? No caso de vocês, vocês vão procurar a tabela de vocês. A minha tabela aqui, pessoal, é chamado de nível. Olha aqui, ó, nível tanque, tá? Então vou selecionar aqui a minha tabela chamada nível tanque, vou dar um OK. Ele vai abrir aqui para nós os campos, né? Você pode perceber que ele já vai abrir os campos. Quais são os campos que eu vou utilizar aqui? O E3 timestamp, que seria a data e hora, né? Que seria esse campo aqui, ó, E3 timestamp, que seria a data e hora. Vou selecionar, pessoal, o campo nível tanque, que seria esse campo aqui, ó, que está apresentando para você o nível tanque, tá vendo? É aqui que eu vou mostrar a informação. Basicamente isso. A qualidade, né, o campo quality aqui não precisa, tá? É basicamente esses dois campos que eu vou trabalhar, tá? Então eu selecionei aqui uma coluna chamada, eu vou trabalhar com a coluna E3 timestamp e a coluna nível tanque. Então vocês perceberam, gente, que através dessa tela campos aqui, é uma tela aonde eu vou selecionar os campos que eu quero utilizar aí na minha tabela, tá? Ou seja, são os campos em que o usuário vai ter acesso, ou seja, que o usuário vai visualizar, tá bom? Bom, além de selecionar a coluna, gente, você precisa dar um título dessa coluna, né? Ou seja, o usuário precisa visualizar, né, o título, tipo assim, uma referência para o usuário saber que aquela coluna pertence a tal campo. Então, por exemplo, aqui eu vou chamar de data underline hora, tá? Vou chamar assim, ó, de data hífen hora, ok? E o nível do tanque eu vou chamar aqui de nível, tá? Então, eu quero que vai aparecer para o usuário uma coluna chamada data e hora e uma outra coluna chamada nível, tá? Basicamente, esse título é o que vai aparecer para ele na tabela. Bom, feito isso, pessoal, se eu vier aqui em visualizar e clicar aqui, ó, você viu que ele deu um errinho de SQL, né? Então, eu preciso fazer algumas modificações aqui no SQL. Para facilitar a minha vida, gente, o que eu vou fazer aqui? Eu já tenho um código em SQL pronto, tá? Eu vou colar aqui e vou mostrar para vocês. Vou explicar para vocês o que seria. Então, vai ser o seguinte, ó. Ele vai fazer um select, na onde? Na tabela nível tanque, tá? Vai retornar com os campos data e nível tanque, tá? Da tabela nível tanque, ou seja, ele vai selecionar os campos E3 timestamps e E3 data, nível, tá? Da tabela nível tanque, ok? Nível tanque. Onde, olha só, agora eu vou colocar aqui uma condição para o meu SQL, onde a coluna E3 timestamp, você está percebendo aqui, gente, que ele trabalha com o nome da tabela, ponto, nome da coluna, tá? Onde a coluna data e hora tem que ser maior ou igual a uma variável, presta atenção, a uma variável chamada data inicial e o campo data e hora tem que ser menor ou igual a uma variável chamada data final, tá? E também aqui eu tenho um order by. O que seria esse order by, gente? Seria, ele vai organizar as informações, né, de forma crescente, tá? Então ele vai, decrescente na verdade, né? Então ele vai mostrar a informação, ele vai mostrar a informação crescente, do menor para o maior, mas em termos de data e hora, tá? Então ele está fazendo a organização aqui, todos os dados ele vai retornar para você em ordem crescente, baseado na data e hora, tá? Você pode especificar aqui, gente, a coluna que você quiser, tá ok? Então vamos lá, ele vai pegar um comando select, tá? Então ele vai selecionar os dados, vai selecionar os dados E3 timestamp, que seria data e hora, tá? E vai selecionar o dado nível, ok? Vai selecionar o dado nível. E vai selecionar os dados da coluna E3 timestamp e da coluna nível. Então presta atenção, é tabela.nível, tá? Da tabela nível tanque
onde, presta atenção, o que é o where? Onde? Aí aqui, gente, vocês precisam colocar a condição de pesquisa. Então a condição de pesquisa que eu estou fazendo aqui é tabela.coluna, tem que ser maior ou igual, no caso aqui é data e hora, né? Maior ou igual do que uma variável chamada data inicial e a coluna data e hora, né? Menor ou igual à data final. São duas variáveis, tá? Olha essas variáveis, vão aparecer aqui para mim, tá? É aqui que a gente vai inserir os valores, tá? Em data inicial. Lembra que eu coloquei para vocês ali, gente, dois set points? Um set point data inicial, um set point data final, ou seja, eu vou inserir as informações daquele set point nessas duas variáveis, e essas duas variáveis estão linkadas, gente, nessa query aqui, tá? Nesse SQL aqui, tá bom? Então vou dar um ok, vou dar um sim, aqui ele vai pedir para eu fazer uma consulta, não quero fazer nenhuma consulta nesse momento, tá? Se quiser testar, gente, você pode clicar aqui em configurar. Aí aqui eu tenho visualizar, você pode clicar aqui, ó, no símbolo de exclamação, ele vai pedir, informe a data inicial. Então eu posso pegar aqui, ó, como exemplo, ó, posso pegar aqui, por exemplo, vamos pesquisar no dia 3/5/2020, né? Qual que é a data inicial? Vamos colocar aqui 19h43, vai, o mínimo, data inicial 19h43, tá? E qual que é a data final? Ou seja, ele vai armazenar as informações na variável, tá? Qual que é a data final? Ah, a data final eu vou colocar aqui, ó, 19h43 e 19, tá? Então, dia 3/5/2020, 19h43, e aqui vamos colocar aqui 19. Ó, já retornou para mim até a 43h19, tá vendo? Ó, ele retornou para mim, ó, os campos baseado no meu filtro aqui por data e hora. Professor, eu posso fazer um filtro pelo valor do nível? Pode, tá? Se você quiser colocar aqui, gente, você pode, por exemplo, colocar aqui no where, nível tanque, ponto, nível maior ou igual a tal valor, menor ou igual a tal valor, igual a tal valor, ou maior ou igual e menor ou igual a uma variável, enfim, você pode customizar do jeito que você quiser. Lembrando, gente, lembrando não, né? Uma observação importante que é o seguinte, quando você quer trabalhar com variável, você tem que formatar dessa forma. Hashtag, sinal de menor, porcento, o nome da sua variável, né? Porcento, sinal de maior, hashtag, tá? Quando eu crio algo desse tipo aqui, gente, ó, você está percebendo que eu coloquei hashtag, sinal de menor, porcento, coloquei o nome chamado data inicial, porcento, sinal de maior, hashtag. Ele criou para mim uma variável, tá vendo? Ó? Eu criei aqui uma variável chamada data inicial, ou seja, ele embutiu aqui na minha query do SQL uma variável chamada data inicial, tá vendo? Ó? E é através dessa data inicial aqui que eu vou linkar essa variável chamada data inicial com aquele set point, tá? Se você quiser, por exemplo, inserir um campo chamado nível, que eu quero filtrar pelo nível também, tá bom? Se você quiser filtrar pelo nível também, é só você colocar um AND ou um OR, né, gente? O que é o AND? O AND, essas duas condições têm que ser obrigatórias, tem que ser isso e isso. Quando eu coloco um OR, seria um OU. Então, um OU seria data e hora, ou, por exemplo, o nível do meu tanque, tá? Então você pode customizar a sua query do SQL do jeito que você quiser. Aqui eu só quis colocar por data inicial e data final, gente, porque a maioria das pesquisas e a maioria dos relatórios, né, que a engenharia de processo vai precisar em relação ao seu sistema, vai ser baseado por data e hora, tá? Caso você queira inserir e linkar as informações, né, em uma outra variável, num outro set point, você pode fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, tá? Então, lembrando que se você quiser inserir uma variável, você precisa formatar ela através dessa forma, tá? E essa variável que você vai ter aqui, você pode interligar ela em um set point, que eu vou mostrar daqui a pouco. Então, quando a gente digitar as informações no set point, essas informações vão ser passadas para essas variáveis, e essas variáveis vão ser passadas para essa query aqui, ou seja, a pesquisa vai ser realizada com base na variável, e a variável vai conter o valor que você digitou no set point, tá? Então, vou dar um ok. Sim, não cancelar aqui, né? Pronto.
Basicamente, gente, tá pronto a configuração da minha tabela. O que eu preciso fazer agora? Dentro do botão pesquisar, eu vou colocar um script no evento clique, tá? Então vou selecionar, dar um duplo clique no botão, e onde está o evento clique, eu vou apertar o botãozinho de mais, ou seja, vou inserir um script. Já tem uma colinha aqui, gente, qual script que vocês vão inserir, tá? Então vamos lá. O que você vai inserir? Primeiro, você tem que colocar uma validação. Então, por exemplo, se o seu campo data inicial, professor, qual é o meu campo data inicial? Este aqui. Aonde que eu nomeei ele? Propriedades, nome, data inicial. Então vamos lá. Se o meu campo aqui, data inicial, ou seja, o valor dele for diferente de vazio e o valor, ou seja, tem que ter, obviamente, a sua pesquisa, né, ela tem que respeitar o seguinte parâmetro, tanto a data inicial quanto a data final tem que ser obrigatoriamente preenchidos. Então, esse primeiro if aqui é para validar se esses dois campos estão preenchidos, tá? Por isso que eu coloquei aqui, ó, se o campo data inicial e o campo data final forem diferentes de vazio, aí sim eu vou realizar as instruções que eu vou explicar daqui a pouquinho. Caso contrário, coloca uma message box aqui, né, para mostrar para a pessoa, olha, você tem que definir uma data mínima, uma data máxima, você errou, tá? Ou seja, é só uma mensagenzinha de alerta. Então vamos lá, gente, vou separar aqui para vocês entenderem. Então, primeira coisa que eu fiz aqui, set consulta. Então eu criei aqui, gente, como se fosse, entre aspas, uma instância, tá? Então eu criei uma instância aqui chamada consulta. Essa instância chamada consulta vai estar relacionada a essa tabela nível, que é essa tabela que eu criei aqui. Vou clicar com o botão direito, propriedades, item, olha lá, eu preciso colocar até renomear ela, né? Vou dar um nome para ela aqui de tabela nível, tá? Então vou dar um nome para essa tabelinha aqui chamada de tabela nível, ou seja, eu nomeei esse objeto onde vai aparecer as informações, data e nível, né? Eu nomeei aqui de tabela nível. Então o que eu fiz aqui, gente? Olha, vamos voltar ao script. Então vamos lá. Eu criei uma instância, consulta, está relacionada àquele bloquinho, àquela tabela nível que eu acabei de criar e dentro da tabela nível eu tenho a consulta 1, né? Então se eu clicar com o botão direito aqui na minha tabela, vocês vão perceber que todas as minhas configurações aqui, ó, que eu fiz, lembra lá? O SQL, as variáveis, estão interligadas na consulta 1. Então vamos lá, eu criei aqui uma consulta baseado naquela tabela, ou seja, naquele browser, né, naquela tabela que eu chamei de tabela nível, no item consulta 1, tá? Você pode criar várias consultas aí. Então vamos lá. Criei uma variável aqui chamada data inicial valor. Data inicial valor, gente, vai receber as informações deste campo aqui, ó, data inicial, tá? E uma outra variável chamada data final valor. Ela vai receber as informações deste campo aqui, data final, tá? Olha só. Então eu criei duas variáveis, tá? Essas duas variáveis aqui vão receber as informações daqueles dois formulários. Depois, olha só a jogada que eu fiz aqui, ó. Consulta, ou seja, lembra lá que esse consulta está interligado com aquela tabela nível e a query consulta 1, certo? Então, consulta vai setar as informações naquela variável chamada data inicial. Qual variável, pessoal? Presta atenção, são duas variáveis aqui, olha lá. Tá vendo que eu tenho aqui em consulta? Eu não tenho aqui um negócio chamado variáveis? Essas aqui são as variáveis do meu SQL, então presta atenção. Eu vou setar as informações na variável data inicial do SQL. Quais informações que você vai setar? Eu vou setar a informação data inicial valor. E essa data inicial valor está linkado com o campo setPoint data inicial, tá? Então presta atenção na loucura aqui. Ó, estou passando as informações do campo data inicial, ou seja, daquele setPoint data inicial, olha, desse setPoint aqui, data inicial, para uma variável aqui no meu script chamada data inicial valor, tá? E através do comando setVariableValue, eu estou passando as informações da minha variável aqui do meu script data inicial valor para uma variável do SQL, ou seja, da minha query. A minha query que está interligada à consulta 1 e a consulta 1 está dentro da tabela nível, né? Essa tabela nível é essa tabela aqui. Dentro dessa tabela está a consulta 1,
tá? Ou seja, é toda aquela, a minha programação do SQL lá, é relacionada à consulta 1. E dentro dessa consulta 1, eu tenho duas variáveis que eu chamei de data inicial e data final. Então, esse comando setVariableValue, ele vai passar as informações para essa variável do SQL chamada data inicial. Qual o valor? Vai passar o valor de data inicial valor. Data inicial valor está linkado com o setPoint, tá? Ou seja, você está pegando informação de um lugar e passando para o outro, tá? Feito isso, gente, o seu código já vai estar, o seu projeto já vai estar funcionando, né? Vamos fazer um teste aqui. Opa, tem algum errinho aqui. Ele acusou um errinho aqui na linha 19. Temos algum errinho aqui, tá? Tá faltando aqui um end if, né? Tá faltando um end if aqui, ó. Perdão, gente. Tá faltando aqui um end if. Deixa eu ver. Linha 16. Opa. Else end if. Perdão. O end if é aqui, ó. Faltando um end if aqui. End if. Aí, sumiu. O end if é aqui embaixo. Pronto. Abri meu if, coloquei um else e fechei meu if. Vamos testar? Bom, vou colocar aqui, gente, uma data inicial. Então, vamos lá. Dia 3/5/2020. Vou colocar aqui uma data inicial. Por exemplo, aqui é 19:43:14. 19:43:14. Aliás, 43, vai, a data inicial. E minha data final, eu vou colocar aqui 19:43:17. 19:43:17. Vamos pesquisar. Tem algum errinho aqui, tá? Vamos ver? Eu tentei pesquisar. Talvez eu esqueci de alterar algum campo. Vamos conferir. Data inicial, olha lá. Aqui, ó, faltou um i, né? Data inicial. Data final, tinha faltado um i. Vamos ver se é só isso mesmo. Dia 3/5/2020. Vamos começar a consultar a data inicial, ou seja, a data mínima é às 7 horas da noite. E a data final vai ser 19:43:17. Então, 19:43:17. Temos algum BOzinho? É bem provável que eu tenho aqui, tá? Ó, bem provável que eu tenho BO. Bom, gente, faltou só um detalhezinho que eu acabei esquecendo de falar para vocês, tá? O setPoint, ele tem uma característica que é o seguinte. Lembra que ele na hora que eu cliquei em pesquisar, ele simplesmente, o setPoint, ele falou que tem uma data mínima e data máxima, ou seja, não respeitou, mas eu digitei, só que ele não respeitou. Por quê, gente? Porque você tem que vir aqui no botão pesquisar, propriedades, e colocar esse take fox on click em true. Quando você coloca esse take fox on click em true, o que ele faz? Quando você digita, você não precisa dar o enter, tá? Se você não habilita aquela informação para verdadeiro, toda vez que você vai fazer a pesquisa, você precisa obrigatoriamente pressionar o enter aqui nesses campos, tá? Mas é um negócio chato pra caramba, né? Então fica ruim para o usuário, né? Então, para evitar esse tipo de problema, o que você faz? Você clica no botão, vai na propriedades dele, né? E coloca esse take fox on click em verdadeiro, tá? Ou seja, ele ignora essa opção. Vamos fazer um teste, gente? Vou colocar, ó, dia 3/5/2020. Vou começar a pesquisar a partir das 7 horas da noite, tá? E a data final, vamos escolher aqui, por exemplo, 19:43:17. Vamos lá, 19:43:17. Vamos pesquisar. Ó, já pesquisou aqui para mim, ó. 19:43:16. Tá vendo? Certinho, né? Ou seja, ele já pesquisou todos os valores aí para mim, baseado nesse intervalo aqui de data. Tá ok? Bom, gente, basicamente
A tela de consulta é essa. Se você quiser inserir, né, algum parâmetro para trabalhar com nível, pode, sem problema algum, tá? Eu quis fazer aqui um mais tradicional, né, que é data mínima e data máxima, ou seja, data inicial e data final, porque a maioria, né, dos clientes vão pedir para você colocar uma tela de consulta baseada por data, entendeu? A maioria. Um ou outro talvez que peça alguma coisa diferente, mas se você quiser customizar um pouco melhor, né, essa consulta, inserir um campo de nível, você pode sem problema algum, tá? Bom, gente, basicamente a aula de hoje vai ser essa, tá? Então hoje nós aprendemos aí os conceitos do objeto histórico, né, no método Write Record, entendemos os conceitos como você consegue inserir scripts personalizados, né, para que o seu objeto histórico trabalhe com um pouquinho mais de inteligência. Aprendemos a manipular, né, campos de pesquisa, inserir tabelas, né, para que o usuário possa visualizar as informações do banco, enfim. Tá? Na aula que vem a gente já pode começar a trabalhar com relatórios, né? Então já posso brincar aí com vocês com a parte de relatórios, tá? Mas para essa aula não ficar muito volumosa, eu vou parar por aqui, tá bom? Em relação à tarefa variativa, como que vai ser? Bom, vocês vão pegar esse recurso que eu acabei de ensinar hoje e vocês vão criar uma nova tela. Presta atenção. Vocês vão pegar tudo isso que eu falei hoje e inserir numa nova tela, tá? A tela que vocês vão inserir, vocês podem até colocar um botão lá chamado de pesquisa ou consulta, vai? Ou seja, coloca um nome que seja agradável aí para o usuário, tá? Pode ser um nome chamado pesquisa, tá? Pesquisa de processo, enfim, pode colocar o nome que vocês acharem melhor, tá? Então vocês vão criar uma nova tela, inserir esses campos, tá? E através dessa tela eu quero visualizar as informações que estão salvas no seu banco, tá? Então imagina assim, é uma tela para o cliente pesquisar as informações que estão lá no banco. Até porque, gente, o seu cliente não vai ficar aqui inserindo comandos em SQL, pelo amor de Deus, né? Você não vai instalar o SQL Management Studio para o seu cliente e pedir para ele, você quer fazer uma consulta, vai através do SQL, coloca o seu comando personalizado no SQL. Jamais você vai poder fazer isso com o seu cliente, né? Você tem que deixar para ele aí uma telinha de pesquisa, tá? Uma telinha igual a essa daqui para ele pesquisar. Então a tarefa variativa dessa semana é vocês incluírem uma nova tela e essa tela vai ser a parte de pesquisa aí, tá? Bom, gente, vou ficar por aqui. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato. Forte abraço.